Bom, prosseguindo no estudo de História da Igreja 5, agora vamos à resposta do nosso exercício de revisão, que é sempre aquele exercício que vai ser utilizado, serão extraídas questões dele para a prova. Então, na página 86 tem o exercício de revisão da lição 4. A pergunta número 1 diz: quando terminou a Inquisição na Espanha? Lembre-se, nós estamos estudando o século XIX, do ano 1801 até o ano 1900, nesse período, né? Então eu coloco aí, o ano de 1834 foi o país, assim, o ano que o último país europeu ali encerrou com a Inquisição. Até nesse período os anabatistas estavam sendo mortos lá na Espanha. Número 2. Qual anabatista que escreveu a obra A Fé pela Qual Vale Morrer? A resposta correta é Dallas Whitman. É a última opção, a sexta e última opção. Esse livro, lembre-se, A Fé pela Qual Vale Morrer, ele é um resumo daquele livro Espelho dos Mártires. Pergunta número 3. Qual a igreja anabatista fundada em 1820 na Irlanda? A resposta é a Assembleia dos Irmãos. Porque eu estava mostrando para vocês, em 1800 a Europa já está dando liberdade aos anabatistas, principalmente por conta da Revolução Francesa, né? Porque eles assumiram aquele ideal, ninguém pode ser molestado por sua fé. Okay? Já criaram essa lei, contei para vocês, para acabar com as guerras católica e protestante. Tá bom? E nesse período, 1820, 20 anos depois, ok? As igrejas estão se desenvolvendo. Então foi fundada na Irlanda, agora sob liberdade, uma igreja anabatista chamada Assembleia dos Irmãos. Pergunta número 9. Como ficaram conhecidos a Assembleia dos Irmãos na Inglaterra? A resposta correta é a quarta opção, Irmãos de Plymouth. Questão número 4. A resposta correta é a opção 4, Irmãos de Plymouth. Questão número 5. Quando foi organizada a primeira EBD na Alemanha? Bom, eu coloquei isso aqui é uma data, né? Hoje fala assim, sem importância, mas para vocês verem que os luteranos eles não ensinavam Bíblia para o povo. Não havia escola bíblica dominical. Quem vai fundar a escola bíblica dominical, a partir do momento que os anabatistas têm liberdade, a partir de 1790, 1800, em 1825 foi fundada a primeira escola bíblica dominical na Alemanha, tá bom? 1825. Questão número 6. Qual a comparação que o católico Alfonso de Liguori fazia de Jesus e Maria recebendo o pecador? Bom, esse aqui foi um católico, né, que descrevia sempre Maria como misericordiosa e Jesus como carrancudo. É verdade mesmo, tá bom? Então, a resposta correta é a quarta opção. Ele mostrava Jesus com o rosto irado e Maria com um rosto piedoso, ou seja, recebendo e acolhendo o pecador, e Jesus querendo punir ele. É uma coisa horrível, né? Mas nós sabemos o porquê disso. No culto de Baal, no culto da Babilônia, o culto a Deus, a mãe, como eles chamavam, ele era mais forte do que o culto ao filho, que era Nimrod, né? O culto a Semíramis era maior. Tanto que no Império Romano, Maria era chamada Semíramis era chamada Diana dos Efésios. Tá, ok? E qual era o culto mais concorrido do Império Romano? Era o culto a Diana dos Efésios. Então, as suas festas eram as que ficavam mais lotadas. Assim também são as igrejas católicas dedicadas a Maria. Tá? Questão número 7. Qual o significado do termo holiness? Bom, para vocês lembrarem, holiness, esse termo em inglês significa santidade, tá bom? Foram as igrejas anabatistas que começaram a ter liberdade para pregar o evangelho,
ok? Faziam muitos retiros espirituais e começou a ter avivamentos, então eles foram chamados de movimento da santidade, movimento Holiness. Eu contei para vocês que alguns historiadores querem dizer que os Holiness nasceram a partir de John Wesley, mas não é verdade. John Wesley se converteu numa igreja Holiness, se converteu assim, ele era um bispo protestante, estava no navio, o navio correndo risco de afundar, ele temeroso, apavorado, ficou sabendo de um grupo de cristãos anabatistas que estavam no mesmo navio, cantando louvores a Deus, e se foi a hora de encontrar-se com Deus, eles estavam alegres. E o próprio John Wesley conta que ali ele aceitou Jesus como Salvador, abandonou o batismo de recém-nascido, abandonou predestinação, abandonou toda aquela igreja e foi para a igreja anabatista. A igreja que ele frequentava é conhecida hoje como Igreja Metodista Wesleyana, né, que segue aquele ponto de vista. Então o termo Holiness significa santidade. Foi um nome dado às igrejas anabatistas. E repito, eles não saíram de John Wesley. John Wesley se converteu quando encontrou um grupo de Holiness. Número 8. Qual o avivamento que contabilizou cerca de 100.000 almas convertidas, né, almas? Bom, a resposta correta é a primeira, o primeiro item aí, o reavivamento de Ulster, ok? Bom, para quem não se lembra, foi um reavivamento que ocorreu em 1859, nesse período que nós estamos estudando, ok? E ocorreu entre as igrejas anabatistas, as igrejas anabatistas da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, lembre-se, ela fazia parte do Reino Unido, tá bom? Fazia parte do Reino Unido. Mas foi uma região que teve muita briga entre católicos e protestantes. Se você pesquisar recentemente, acho que em 2015, teve o último conflito lá entre católicos e protestantes. Pode pesquisar na internet. Conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Tanto que a Igreja Católica criou um grupo terrorista lá, o IRA, para reagir aos ataques dos protestantes. Para vocês terem ideia, esse é o testemunho católico protestante na Europa. E aí você entende por que o europeu ele não quer saber de cristianismo, porque ele pensa que cristianismo é isso. E se você pesquisar, você vai ver. Em 2015 agora, teve que ouvir falar o último conflito. Eles continuam com esses conflitos. Tá bom? Todo ano, o grupo protestante desfila no bairro católico para dizer: nós ganhamos a guerra de vocês perderam. E aí tem sempre conflito com os católicos. E esse grupo terrorista IRA foi um grupo criado por católicos para reagir aos protestantes. Coisa agora do século XX, irmão, da década de 60, 70. Então, para vocês verem que a coisa é muito ruim. Bom, pergunta número 9. Qual a igreja que retrata pentecostalismo em 1864? É a Igreja Batista Independente. Eu comentei sobre ela com vocês. Essa igreja, se você perguntar, não existe histórico deles dizendo: a igreja experimentou um avivamento e nós surgimos. Não, eles falam que todos os textos deles que existem na história sempre falam simplesmente de pentecostalismo, avivamento, línguas espirituais. Eles sempre foram pentecostais. Mas por que a Igreja Batista Independente vivia na Suécia? Essa recapitulação para vocês irem lembrando. A Suécia, ela foi um país que assim, conviveram por muito tempo católicos, pentecostais, batistas, todos lá naquele país. E era um país que estava sempre em guerra com a Rússia, e eles não se envolveram em guerra católico-protestante. Eles falaram: aqui não tem guerra, aqui é todo mundo protestante. Então até os anabatistas: não, é tudo protestante. Não, mas nós não somos, vocês são protestantes. Então, e assim acabaram com todo o conflito na Suécia. Mas aquelas igrejas, elas eram restringidas, porque a igreja oficial do Estado era a igreja luterana. Oficialmente, você tinha que seguir a igreja luterana. As igrejas se reuniam normalmente em lares. Eles não podiam ter uma igreja oficial. Okay? Para ter, eles tinham que ser luterano. E luterano, você lembra, pratica culto aos mortos.
dia de finados, vão lá para o cemitério, que a Bíblia chama de culto ao demônio, né? Então, eles não queriam ser luterano. E no item 10, a última pergunta, bom, então só repetindo, a pergunta número 9, a resposta foi Batista Independente. E o item 10, qual a primeira igreja anabatista ao chegar ao Brasil? Então eu comentei com vocês, foi a Igreja Congregacional. Igreja Congregacional faz parte das igrejas inglesas, anabatistas. Quando tiveram liberdade para começar a se registrar, eles começaram a se registrar como congregacional. Sendo que existe mais de uma igreja congregacional, assim como existe mais de uma igreja batista. Então, para você até chegar numa igreja, na verdade, irmãos, hoje até para entrar numa Assembleia de Deus, você tem que tomar cuidado também, né? Tá bom?